Desculpem aí, né? Deu uma falha aqui, na verdade, mas eu estava falando, né, da importância dos técnicos de enfermagem, né, terem esse cuidado e na verdade, dos profissionais de controle e esse cuidado, na verdade, ah, na verificação dos processos. Então é muito importante que os profissionais de saúde tenham esse controle, esse cuidado e que possam sim, né, olhando os processos, quando tem alguma quebra de processo, que eles identifiquem e comuniquem, na verdade, e suspendam, né, que é algo de extrema importância. Então, como eu estava falando para vocês, nós estávamos na UTI Covid, nós estávamos na intubação do paciente e nós tínhamos pensado, né, que nesse isolamento onde estava esse paciente, na verdade, nós pensávamos deixá-lo ali, preservar ali e manter o resto do ambiente sem contaminar, né? E a minha surpresa foi quando um técnico de enfermagem identificou uma quebra de processo e comunicou: olha, a enfermeira, você quebrou o processo, você contaminou o ambiente, a partir de agora esse ambiente é considerado contaminado. Eu fiquei muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso de ver o técnico de enfermagem se impondo, né? Colocando ali a sua visão, identificando um problema e somando e agregando aí com toda a equipe, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, então existem diversos estudos da CENIC, na verdade, no qual demonstram que bons programas reduzem a incidência em 27% as incidências de infecções, tá? Então, componentes essenciais de um programa eficaz. Ter uma enfermeira treinada em controle de infecções para 250 leitos, um médico treinado em controle de infecções, e aí deixo o meu carinho e tenho uma profissional excelente no controle de infecções, a Tatiele, e mais a doutora Viviane Buffon, aí, que são grandes parceiras dentro do hospital, porque são de extrema importância, na verdade, para diagnóstico e detecção e para avaliar todas as prevenções, né? Evitar aí as infecções dentro dos hospitais. Mecanismo de notificações, então toda infecção deve ser notificada, atividades organizadas de vigilância e controle, tá? Então, medidas gerais, vigilância epidemiológica, interrupção de transmissão. Então, né, lembrando sempre, quando um paciente ingressa na unidade que vem de outro hospital, lembrar sempre que nós temos que colocar esse paciente num isolamento que nós chamamos de precaução, né? Então, o paciente chega, ele fica em isolamento de precauções e nós vamos então isolar esse paciente para evitar, né, se esse paciente se contaminou no outro hospital, esteja, na verdade, contaminando outros pacientes dentro das nossas unidades. Então, é coletado culturais ao ingresso, cultural axilar, retal e orofaríngeo, na verdade, do paciente, né? E esse cultural demora 48 horas para obtermos o resultado. Então, esse paciente deve permanecer por 48 horas em isolamento de precaução. Se vier algum microorganismo ou bactéria identificado, nós vamos manter o isolamento, então, do paciente. A higiene de mãos, né, de extrema importância, estou colocando os tópicos mais importantes. Isolamento de acordo com o mecanismo de transmissão do paciente, uso racional de antibióticos. Então, se hoje nós temos todas essas bactérias multiresistentes, foi pela má utilização. Então, precisamos ter protocolos bem instituídos com relação à utilização dos medicamentos. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas não fazem o tratamento correto, não tomam os medicamentos nos horários certos, ou se é um tratamento de 10 dias, tomam somente 5 dias, e isso tudo vai aumentando sim a resistência e fortalecendo o que nós chamamos de bactérias multiresistentes aí, né, que são essas bactérias que colocam em risco a vida dos nossos pacientes. Recursos humanos são de extrema importância, então profissionais treinados, as instituições têm cada vez mais fortalecer o ensino dentro das unidades, né, dentro das unidades hospitalares, dos hospitais e das unidades de terapia intensiva. Então, e aí foi outra situação que nós avaliamos, e isso foi na questão mundial, né, que quando começamos a avaliar a quantidade de contaminação de profissionais dentro das áreas, e aí
pensem perdendo 10, 15, 20 profissionais e colocando 5, 10 profissionais novos que muitas vezes não tinham conhecimento, colocando na linha de frente nessa guerra contra essa pandemia, colocando suas vidas em risco também, né? Então, nós como profissionais e como gestores, nós temos que entender também da capacidade. Eu não posso ir trabalhar numa área se não receber a educação correta, se eu não fui treinado para aquilo ainda. Eu só posso assumir a responsabilidade de um determinado setor, de uma determinada área, quando a instituição e os profissionais responsáveis me proporcionaram, né, o treinamento e a capacitação para eu assumir aquela responsabilidade numa determinada área. Descontaminação e descolonização, então é o que nós estamos falando, o ambiente é de extrema importância, então toda a questão de desinfecção das áreas, né? E melhoria contínua dos processos, né? Estar identificando onde foram as falhas e de que forma nós podemos estar contribuindo aí para a diminuição, tá? Então, respeitar os 5 momentos, né, das higienes das mãos. Então, sempre antes de tocar o paciente, antes de realizar qualquer procedimento, após o risco de exposição a fluidos corporais do paciente, após tocar o paciente e após tocar qualquer superfície, né? São 5 momentos de extrema importância que nós temos que ter na nossa mente, que nós temos que pensar e repensar, né? E às vezes nós vemos, estou controlando o sinal vital de um paciente, passo para o outro e eu tenho ali um dispenser. Qual é o tempo que eu tenho até chegar num dispenser de álcool gel, fazer isso e fazer uma técnica correta de higiene de mãos, né? É isso aqui. Qual é o tempo de nós fazer isso e evitar, né, estar contribuindo para o óbito de um paciente? Então, lembremos a importância da higiene de mãos, que é a nossa base do nosso cuidado, do nosso trabalho aí assistenciais. E cobremos e trabalhemos com nossos colegas e trabalho em equipe, tá? Então, a utilização correta dos EPIs, utilização correta das luvas. Outra coisa, as pessoas colocam luvas e se esquecem, né, que elas têm que trocarem de luvas entre paciente e paciente. Não posso colocar um par de luvas e sair fazendo o procedimento em todos os pacientes que eu vejo. Então, aí é que eu digo onde entra a questão do egoísmo. Eu estou me protegendo e aí o paciente, né? Toquei num paciente com a luva, não higienizei minhas mãos, continuei para outro paciente, contaminando e infectando aí outros pacientes. Então, isso aí é algo de extrema relevância que nós temos que lembrar e pensar. As máscaras, importante principalmente próximos a pacientes e pacientes oncológicos delicados, pacientes em hemodiálise. Então, o Face está querendo me cortar, tá? Eles não estão me aguentando mais. Os óculos, né? Então, quando eu vou aspirar um paciente, quando eu vou desprezar uma diurese. Então, os EPIs são fornecidos pela instituição e nós, como profissionais, nós temos que cobrar, sim, a utilização correta desses EPIs. É um cuidado para o paciente e um cuidado nosso. Nós temos que nos proteger, né? E olhem aí, como eu digo, toda a situação, a hora quando nós envolvemos nesse momento dessa pandemia aí, e as pessoas não tinham nem noção de como utilizar corretamente alguns EPIs. Então, o EPIs agora faz parte da nossa vida e aí nós não sabemos o que nos espera. O coronavírus é uma simples mostra do que pode acontecer aí no futuro. Outros vírus mais agressivos podem estar por chegar, estar próximos a chegar. Não quero profetizar isso, bem longe disso, mas temos que estar preparados sim. Temos que investir muito, né, na educação e no cuidado e no crescimento dos nossos profissionais dentro das instituições, tanto nas instituições de educação como nas instituições hospitalares. Interrupção da transmissão, então sempre a questão dos reservatórios humanos, identificação precoce, isolar já esse paciente, alta precoce, quanto menor tempo desse paciente dentro dessa instituição ou dentro dessa unidade, menor risco para esse paciente. Então, quando o paciente já entra dentro da unidade de terapia intensiva, eu já tenho que pensar na alta do paciente, né? Já ir programando com uma equipe multidisciplinar, né? Qual é a previsão de alta desse paciente, qual é o tempo de permanência, de que forma eu posso, né, estar controlando, né, e gerenciando que esse paciente saia o mais rápido da minha unidade. Assim como, da mesma forma, todos os invasivos, né?
Então, a sonda vesical eu tenho que controlar. É necessário que esse paciente ainda continue com essa sonda vesical? O paciente não tem nenhuma outra droga vasoativa, tem um acesso, tenho como funcionar um acesso periférico. Por que vou manter um acesso central num paciente, colocando ele muito mais em risco ainda de uma infecção? Em tudo isso, eu tenho que ir pensando e programando, né? Ver os reservatórios comuns, então higiene hospitalar, manutenção dos sistemas aéreos e sistemas de águas vão fazer aí toda a diferença. Então, eu estou finalizando. Foi um prazer estar com vocês. Quero agradecer aí de coração a oportunidade de estar aqui. Deixo todo o meu carinho e meu agradecimento à diretora Marli e à escola SEG, né? Uma escola que eu tenho o maior carinho e tenho o maior prazer em trabalhar, né? Na verdade, fui levado, voltei para a escola, pensando realmente nesse futuro desses profissionais que eu queria de alguma forma estar contribuindo e fazendo parte dessa formação, desse futuro desses profissionais que vão estar trabalhando, né? Identificando alguns problemas já nas minhas contratações de profissionais, eu vi essa necessidade e essa necessidade me levou novamente às salas de aula, onde eu tenho maior prazer em desempenhar essa função tão importante que é ser professor, que lamentavelmente é tão pouco valorizada no nosso país. Temos que agradecer aí a todos os nossos mestres, formadores, na verdade, que se somos o que somos hoje, se existem médicos, se existem engenheiros, profissionais aí que estão buscando a cura do coronavírus, são porque tiveram professores excelentes que fomentaram e alimentaram a educação de todos esses profissionais. Um beijo e boa noite para todos vocês. Obrigadão aí a todas as pessoas de todo o estado que estavam acompanhando. Um abraço aí grande a todos. Abração.